Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de maio de 2023. Iniciamos, aqui da cidade de Curitiba, mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Dentro do nosso site, você também pode encontrar outros cursos promovidos pela casa, como exemplo do curso sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Este estudo do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, são estudos feitos ao vivo. Então, se você quer estudar conosco, se você está vendo esses cursos de forma gravada pelo YouTube e quer participar conosco, lá no nosso site ele tem um link para participar ao vivo. Vem aprender conosco toda sexta-noite e todo sábado à tarde. Vamos dar início hoje à aula de número 8 do ano de 1861 da Revista Espírita. Vamos iniciar um novo tema, e é um dos temas que eu mais gosto, que são as evocações e as conversações com os espíritos. Kardec vem trazer o seguinte tema: o espírito batedor de Aúbe. Sônia, gostaria de dar início para nós hoje? Boa tarde a todos. Posso ler, sim. Então, o espírito batedor do Obi, pelo que eu sei, né? Do francês, Ubi. Imagina. Obi. Um dos nossos assinantes transmite-nos detalhes muito interessantes sobre manifestações que ocorreram e ainda ocorrem numa localidade do departamento do Obi, cujo nome silenciaremos, mesmo considerando que a pessoa em cuja casa se dão esses fenômenos não se preocupa absolutamente em ser assaltada pela visita de numerosos curiosos, e apesar dessas manifestações barulhentas, já lhe terem produzido vários dissabores. Sônia? Oi. Quando o Kardec traz essa questão de o espírito batedor, ele sempre está se referindo a um espírito de efeitos materiais? Como seria? Sim, espíritos batedores são os espíritos que produzem fenômenos de efeitos físicos, né? Normalmente, né, nem todos os espíritos que se comunicam por batidas são chamados espíritos batedores, né? Os espíritos batedores são aqueles que normalmente só fazem comunicação através dessa forma. E aí, sabe-se que são espíritos já de uma categoria, assim, não muito evoluída, né? É isso que você pergunta, Léo? Isso. Então, a gente não pode confundir, então, quando ele fala um espírito batedor, de um espírito zombeteiro, que seria aquele que vem para fazer bagunça. Então, o espírito batedor seria aquele que tenta trazer um conhecimento ou não? Não, não. Espírito batedor são aqueles que se comunicam através desses efeitos físicos, né? Batidas, às vezes até jogam pedras, essas coisas, né? Então, como eu falei, esses batedores, eles são espíritos inferiores. Agora, às vezes, um espírito, mesmo de elevada categoria, não encontra outra forma de se comunicar e vai se comunicar através do efeito físico, de batidas e tal. Mas esse não se pode chamar de espírito batedor, porque ele também se comunica de outras formas, né? Mas batedores, né, Pereira? Não sei se concorda, mas os espíritos batedores são aqueles que só conseguem praticamente só se manifestam assim e normalmente são para causar problemas mesmo, né? Chamar atenção, né? Claro que no fundo eles têm a permissão que é para chamar atenção para os fatos espirituais, mas eles em si, o objetivo deles é causar problema mesmo. Né? O zombeteiro, o batedor, como a Sônia mesmo colocou, o objetivo dele é esse mesmo, é chamar atenção, fazendo barulho, batendo, fazendo barulho. O zombeteiro, ele já tem aquela vamos dizer assim, aquele princípio que ele pode comunicar com outras formas de fazer, incomodar ali, fazer gozação, fazer, né, por isso que ele fala, fazer zombarias, o próprio nome diz, né? E aí é diferente um pouquinho, o batedor, ele já tem
é efeito físico e ele tem essa peculiaridade de se comunicar com barulho mesmo, chamando a atenção nesse sentido, né? E ele pode ter ou não objetivo de fazer uma zombeteria, ele pode apenas que ele está chamando a atenção, que a história colocou. Ele pode ser utilizado por outros espíritos mais superiores que querem chamar a atenção dentro do lugar e utilizar esse tipo de espírito, né? Então diferencia um pouco os zombeteiros, né? Os zombeteiros já é aquela de brincar, de fazer atrapalhadas e fazer um monte de outras coisas, né? Que o zambeteiro pode também utilizar no estilo de batida, mas é diferente o tipo de espírito, né? Não sei se ficou claro, né? Ficou assim, Sônia. Obrigado. Aliás, nosso correspondente relata como testemunha ocular, e nós o conhecemos bastante para saber que ele é digno de confiança. Extraímos as passagens mais interessantes de seu relato. Então, agora vai o relato. Há 4 anos, portanto, em 1856, na cidade onde resido, em casa do Sr. R., ocorreram manifestações que lembram, até certo ponto, as de Bergson, que também era... Que também é um estudo que a gente já fez no passado, né? Bem interessante esse estudo dos batedores de Bergson. Isso mesmo, que é uma outra localidade, né? Então, eu não conhecia aquele senhor, só travando conhecimento com ele mais tarde, de sorte que foi por ter ouvido dizer que fiquei sabendo do que se passava naquela época. Havendo as manifestações cessado há muito tempo, o senhor R. já se julgava livre delas, quando, pouco depois, recomeçaram como antigamente. Pude, então, testemunhá-las durante vários dias seguidos. Contarei, portanto, o que vi com os meus próprios olhos. A pessoa que é objeto dessas manifestações é o filho do Sr. R., de 16 anos. Tinha, portanto, apenas 12 quando elas se produziram pela primeira vez. Aqui vem uma informação interessante, será, Sônia? Porque sempre tem que ter uma pessoa quem aquele espírito ou colete ali o fluido, ou que seja um médio de efeitos físicos, seria isso? Sim, normalmente alguém está doando ectoplasma, né? Ectoplasma é um termo que foi trazido pelo espírito André Luiz, que o Kardec chamava naquele tempo fluido vital, né? Enfim, esse campo que a gente possui, todos nós possuímos, né? No nosso, entre o nosso perispírito, né? Que é o corpo espiritual, e o nosso corpo físico, né? Nós temos esse campo, digamos assim, de fluidos, de energias, que é o fluido vital, né? E que ali é produzido esse ectoplasma, né? Que os espíritos aproveitam quando, principalmente, a pessoa produz em grande quantidade. Aí a gente pode dizer que essa pessoa é, então, um médium de efeitos físicos, né? Porque através dessa característica ele colabora voluntária ou involuntariamente para que aconteçam os efeitos físicos, né? Então, vamos ver se é esse o rapaz, né, doador do ectoplasma, né? Normalmente a pessoa não sabe que está doando ectoplasma, né? Vai descobrir depois com o tempo, porque ela vê que onde ela vai as coisas acontecem, né? É isso que eu ia perguntar. Então, daí, para esse efeito acontecer, a pessoa sempre tem que estar por perto. Sim, digamos, 99% das vezes sim, né? Quando os espíritos superiores, por exemplo, querem produzir um efeito físico, né, em algum local que não tenha nenhum tipo de médium, nem médium intelectual que possa fazer uma escrita ou falar através da psicofonia, ou nenhum médium de efeitos físicos que eles possam utilizar, eles têm mais trabalho, mas eles podem juntar um pouquinho do ectoplasma de cada um e tal para resolver o problema, mas é uma coisa que dá muito mais trabalho, né? E pegar de longe, ou juntar de várias pessoas, né? E nunca é assim um efeito físico de uma proporção intensa, né? Porque não existe em grande quantidade daí, né? Esse ectoplasma. Então, normalmente só acontece quando, né, digamos, 99% das vezes é quando tem mesmo
um médium de efeito físico que tem essa produção em grande quantidade, né, do ectoplasma. Isso é importante porque nesses casos mais involuntários, onde que não é feito sem ninguém provocar, sem nada, quase sempre esses espíritos são muito oportunistas, eles percebem sempre esse tipo de médium, né, que ele emana esses fluidos, e aí, claro, que a Sônia colocou, e é importante repetir isso, com permissão da espiritualidade superior, né, que permite isso, e aí eles utilizam, e involuntariamente, que a maioria dos casos desses relatos aí são involuntários. Aquele que está doando nem sabe que está doando, né? Então, mas como é que falou, é bom frisar que a senhora colocou que pode acontecer que não está na presença de um médium ali no local, mas aí são casos mais excepcionais, quando eles precisam fazer, que eles podem catar um pouco daqui ou buscar um outro médium mais longe e fazer, mas não nesses casos, primeira literatura que eu percebi, nesses casos que é involuntário aí, que acontece espontaneamente aí nesses lugares aí que tem essas manifestações, né? Normalmente é a presença do médium está no local, mesmo sem ele saber de nada, né? Sem ele saber que é médium. Então, a pessoa que é objeto dessas manifestações é o filho do Sr. R, de 16 anos. Tinha, portanto, apenas 12 quando elas se produziram pela primeira vez. É um rapaz de inteligência excessivamente limitada. Não sabe ler nem escrever e raramente sai de casa. Quanto às manifestações que ocorreram em minha presença, com exceção do balançar do leito e da suspensão magnética, o espírito imitou mais ou menos em tudo o de Bergzaberg. As pancadas e as arranhaduras foram as mesmas. Assoviava, imitava o ruído da lima e da serra, e atirou no quarto pedaços de carvão vindos não se sabe de onde, desde que não os havia no aposento em que estava. Então, ele provavelmente fez um fenômeno de transporte, né, de algum outro local, para trazer esses pedaços de carvão. Os fenômenos geralmente se produzem quando o jovem está deitado e começa a dormir. Durante o sono, fala o espírito com autoridade e assume o tom de comando de um oficial superior a ponto de enganar os outros, embora jamais tenha assistido a exercícios militares. Simula um combate, comanda a manobra, alcança a vitória e se julga nomeado general no campo de batalha. Quando ordena ao espírito que desfira certo número de golpes, acontece algumas vezes que esse dá mais do que lhe é ordenado. Eu entendi bem aqui, então é o menino que, enquanto está dormindo, começa a falar com o espírito, é isso, né? O que até agora deu para entender é isso, né? Que ele começa a se emancipar do corpo, aí ele toma provavelmente a personalidade que ele tinha em outra vida, é possível, né? E aí ele passa a comandar como ele fazia, provavelmente em outra vida, né? Como um oficial, como se fosse um militar, né? E mandando, faça isso, mande, né? Jogue carvão, enfim, essas coisas, né? E sempre os espíritos fazem mais do que ele manda ainda, né? Porque os espíritos se empolgam daí, né? É interessante, porque aqui no slide anterior ele fala que o menino ele tem problemas, né? Olha, é um menino que Sim. tem inteligência excessivamente limitada, não sabe ler nem escrever e raramente sai de casa. Então, quando ele acessa ali uma vida passada dele, ele meio que perde todas essas limitações dele e começa a se portar até como uma pessoa ali superior, né? Na Sim, porque questão de autoridade. A limitação está no corpo físico, né? O cérebro que não se desenvolveu e não tem condições, então, do espírito fazer certas coisas, né? Mas quando ele se liberta, né, se emancipa do corpo, aí ele toma a mesma inteligência que ele tinha como espírito que ele é, né? Eu acho que aí que está a grandeza das reencarnações, né? O espírito, talvez, que nem está colocando aí, de uma pessoa que utilizava muito mal, de muito mandamos, aí quando ele vem para o corpo físico de novo, ou ele escolhe, ou é para ele meio compulsoriamente
vem dessa forma aí para limitar ele a não ser aquilo, né? Só que daí ele, nesse momento aí de emancipação, ele retoma aquela personalidade, aquela maneira dele ali, e aí e vai utilizar de tudo que ele sabia, né? Você vê a grandeza, né? Que às vezes a pessoa, às vezes é muito... Aí vem, quando você vem aí com essas pessoas que vêm com certas restrições de fala, de comportamento, até mental, que fala, né? Que a gente fala de alguns retardos mentais, não é por à toa que vem, né? Ele vem porque realmente, muitas vezes, que nem nesse caso está relatando aí, a gente está supondo, fazendo umas conjunturas, mas dá para entender que é bem isso, né? Para demonstrar bem claro isso. E quando você volta com a emancipação, você volta, assume no mundo espiritual. Aí você retoma a tua liberdade, a tua personalidade, né? Nesse caso aí. Então, esse problema que ele tinha no corpo físico atual estava limitando, né? Educando ele, né? Botando ele numa linha. Ele não podia extrapolar aquilo, para ele aprender e se acostumar que ele precisa ser contido, né? Que ele, em vez de ele não conseguia ele mesmo se conter, então era necessário uma contenção externa, né? Que seria o corpo físico, para educar mesmo esse espírito a se manter na linha, né? É muito lindo isso mesmo, né? Se a gente for ver, Deus é mesmo um pedagogo, né? Ele é um educador para nós e vai fazendo. Bom, você não consegue, filho, então eu vou botar você na linha aqui, né? Pelo menos uma vida, não é verdade? É bacana isso. Bacana, muito bacana. Então, o garoto pergunta: como farás para tirar as pancadas que deste a mais? Então o espírito se põe a raspar, como se apagasse algo. Quando o menino comanda, fica numa grande agitação e por vezes grita tão forte que a sua voz se extingue numa espécie de estertor. Ao ser comandado, o espírito bate todas as marchas francesas e estrangeiras, mesmo as dos chineses. Não pude verificar a sua exatidão, pois não as conheço, mas muitas vezes acontecia ao menino dizer: não é assim, recomece. E o espírito obedecia. Devo dizer de passagem que durante o sono o menino é muito grosseiro ao comandar. Deve ser um general mesmo, daqueles bem... né? Daqueles bem firmes cruéis. mesmo, né? E eles têm medo, né? É interessante ver que os espíritos têm medo, parece, né? De repente era um subordinado dele, né, na outra vida. Numa noite em que eu assisti a uma dessas cenas, já havia 5 horas que o filho R se achava em grande agitação. Tentei acalmá-lo por meio de alguns passes magnéticos, mas logo se tornou furioso e revolveu todo o... Vamos parar na metade da frase ali, mas deixa eu então. Mas olha que interessante, né, Pereira? É o que vocês, pelo menos, da CELS, aí utilizam, né? Que é essa questão dos passes magnéticos, né? Essa aí é uma prática que nós temos utilizado para essas questões de pessoas que têm essas emancipações, a gente dá passes tentando desfazer, né, quando ele está nesses transes, né, que é os passes que nós temos técnicos, que nós utilizamos, que nem ele falou ali, de você fazer ele voltar para o corpo físico, como também pode ser ao contrário, você pode até tentar conversar com ele naquele estado também ali de exaltação, para tentar convencer ele que não deve fazer isso, e ao contrário também, quando a gente faz ele entrar na emancipação, né, que fala que é a emancipação magnética que você faz, que pode entrar tanto natural como magneticamente, né? Então Kardec deixa bem claro lá no Livro dos Espíritos essa questão da emancipação da alma, né? Inclusive ele fala que é nesse estágio aí que os magnetizadores conseguem chegar até nas questões da personalidade, de coisa, atuar fisicamente nessas questões aí ligado não só a doença, mas também emocionais daquela pessoa. Ele recomenda e orienta e está bem claro que é o caminho que deveremos utilizar para chegar nessas pessoas. Nesse caso aí não tem outro caminho, é esse mesmo, né? Primeiro ele tentar fazer ele voltar ao normal para depois fazer conduzida, talvez da maneira magnética, onde que ele tenha um sonambulismo magnético, onde que ele possa ter controle e trabalhar com essa personalidade, né? Trabalhar direto com o espírito, né? Direto com o espírito,
Mas é uma Espírito do encarnado, né? Encarnado. Essa é uma prática que nós utilizamos mesmo também, sim. Uhum. E é interessante aqui na continuidade do texto, que vocês sempre comentam, que é a sua autoridade, não vamos dizer hierárquica, mas de evolução, né? É a autoridade moral, acho que seria a palavra autoridade moral, né? É isso Porque mesmo. você tentar conter um espírito assim, sem ter uma autoridade moral, não vai conseguir, né? Isso mesmo, o magnetizador, né? Isso o Kardec sempre deixou muito claro, né? Não adianta você só magnetizar se você não tiver autoridade moral, né? Porque daí tem que ter tudo sentimento por trás disso. Você não pode fazer baseado numa técnica que você viu num curso lá, que alguém fazendo lá, você tem que estar sentindo aquilo lá e acreditando exatamente naquilo, tem que ter uma vontade firme, né? E, claro, tudo isso respaldado por uma questão moral, que se você não acreditar que moralmente você está em melhores condições que aquela entidade que está ali, que aquele espírito que está ali, você não vai conseguir, né? Então, e você tem que ter esse respaldo moral, mas também tem que ter do conhecimento, saber o que está fazendo, não é repetir algumas palavras por repetir, ou fazer alguns gestos, ou colocar, não é isso. Você tem que sentir, perceber, deixar envolver em tudo aquela situação, é como se você tivesse fazer aquilo acontecer mesmo, porque senão você não vai conseguir, né? Outra questão que você comenta, Pedro, desculpa te cortar, que é a questão do local preparado também, né? Que nem aqui esse magnetizador ali, que foi da paz magnética, ele estava lá no local, então ele saiu do local e foi lá, né? Que é também já dificulta, já dificulta, um dificultório. Dificulta porque a doutrina nos ensina que o ambiente, a quem que está junto com você, porque se eu estou dentro de uma casa espírita, com um grupo de amigos espirituais que estão ali preparados naquele ambiente, eu estou muito mais confiança. Se eu vou fora, eu estou indo num ambiente totalmente diferente, se eu for ali meio por acreditar, eu faço, já tem um problema sério, né? Porque e a gente, sempre o magnetizador, embora use do seu próprio magnetismo, ele é auxiliado pelos espíritos benfeitores, né? Então, se ele ali no momento não estava assessorado, né, também já dificultava, né? Eu tenho uma coisa comigo, assim, eu sei que tem alguns colegas que trabalham, e eu não sou contra, eu acho que essa pessoa, elas vão atender, assim, alguns ambientes externos. Eu não gosto e eu não faço isso. Porque você vai em tal lugar lá e tal, assim, não, se quiser vir aqui na instituição onde eu estou, tudo bem, eu atendo, eu faço tudo, mas eu não gosto, por causa exatamente disso, porque se eu vou num ambiente totalmente diferente, por mais que eu faça oração, né, com o ambiente que estou sintonizado com amigos espirituais, é muito arriscado, né, é como se você estivesse desafiando, né, é como você vai, é que nem fosse a polícia, ela vai entrar num lugar que sabe que o lugar é cheio de bandidos. Você vai entrar lá sozinho lá e vai, porque não sei o que eu posso, você vai levar chumbo, que é o ditado popular, né? Você tem que ser preparado. Agora, se você for com a equipe, com pessoas que você conhece, que está junto, tudo bem. Mas eu tenho muita precaução com isso, nesse sentido, inclusive de fazer em casa. Nesse caso ali foi meio improvisado, né, na verdade, porque você vê que a coisa estava acontecendo e ele resolveu atuar, né? Então, não parece que ele tenha feito nenhum tipo de preparo. Essa pessoa que está relatando o caso. Ele está apenas relatando. O Kardec relata casos que ele ia. O Kardec mesmo ia, os magnetizadores iam naquela época. Mas aí, era ambiente diferente, era história diferente. E era já com uma intenção, um preparo. Então, já a espiritualidade já estava ali. Agora, de repente, viu que estava acontecendo uma situação. Então vou interferir. Aí é de improviso, dá para dizer, né? Então, a coisa fica mais difícil. Eu já contei isso aqui, já acho que uma vez aqui no Estudo da Vida Espírita, que eu já atendi casos quando eu estava num ambiente familiar, de família, reunião de família de fim de ano, onde aconteceu algumas manifestações lá diferentes, incorporações, e aí eu agi porque não tinha condição de agir. Mas aí a gente sabe que uma coisa assim inesperada, você está ali, um ambiente em que você sabe que é da verdadeira família, que está ali, você faz. Mas aí não foi eu que saí daqui e falei, eu vou lá na casa de fulano, vou em outro lugar lá. A coisa aconteceu próximo de você, você vai atender, se você tem condições de atender de uma maneira controlada, né, evitando qualquer exibicionismo, qualquer coisa diferente. Exatamente, tem esse ponto que eu estava pensando, a gente não sabe qual foi a intenção dele tentar interferir ali, às vezes, eu vou conseguir pelo meu magnetismo, vou resolver o problema, né? Entra uma parte de orgulho ali, daí pronto, daí já
E os Não espíritos, tem essa os ascensão espíritos moral. percebem tudo isso. Porque você falou uma questão ali, da questão da ascensão moral. Tudo bem, mas a ascensão moral, existe espíritos que moralmente são, vamos dizer assim, bem mais baixos que nós moralmente, e eles conseguem dominar as pessoas, que são moralmente falando melhor, porque elas são tímidas, ela deixa se envolve, aí aquela coisa de culpa. Quer dizer, existe também uma força da vontade, do desejo firme, né? Da confiança nesse sentido. Né? Mas isso tem que ser usado tudo, que nós falamos aí, para fazer o bem, sem nenhuma intenção de se aparecer. Né? E é difícil isso. No ambiente externo é difícil você sair assim. Ah, eu vou lá naquela casa lá que eu vou resolver porque eu quero chamar. Eu falei, não, peraí, não. Assim não. Eu vou contar uma história aqui, depois vocês falarem que não era para ter contado, daí eu corto no vídeo do YouTube. Tem eu não vou falar os nomes das pessoas, né? Mas tem um atendimento, né, que a casa fazia antigamente, não sei se estou fazendo ainda, que era a questão de fazer o atendimento espiritual ali pelo magnetismo, mas acompanhado de um médium, porque às vezes a pessoa ali que vem com problema de desequilíbrio, às vezes ela está acompanhada com uma entidade. E aí conta o Pereira que em um dos atendimentos dele, nós tínhamos um médium que atendia, né, juntamente ali na equipe, que fazia o auxílio ali quando o Pereira fazia magnetização. E esse médium nosso era bem forte, né, Pereira? Tipo meio que estilo Sylvester Stallone, assim, grandão, né? É. E o espírito que o Pereira, que estava junto com o paciente ali do magnetismo, ele, né, foi dar comunicação pelo médium, e era um espírito bastante revoltoso, né? E o Pereira conseguiu, né? Teve um deslize, primeiramente, né, Pereira? Que um descuido, e aí o espírito se soltou. Se quiser contar, sem contar nomes, Pereira. Não, aí nós vamos voltar de novo. Eu estou falando que eu estava dentro da instituição espírita, dentro de uma casa, dentro de uma sala de passe magnético. Tinha pessoas ali de sustentação que estavam junto, que ficavam sempre junto comigo, pessoas encarnadas e todos amigos espirituais. E isso aí aconteceu vários casos parecidos com isso. Mas nesse caso aí, especificamente, eu estou me lembrando que eu já deve ter comentado aqui, teve 2 casos, não sei se você está referindo, que o espírito levantou e foi para o lado do outro médico que estavam lá. E aí, por causa de um deslize meu, mentalmente, que eu estava concentrado ali, ele foi, aí eu me recompus automaticamente e ele sentou, né? E teve outros casos, já aconteceu vários outros casos, a pessoa do médico sempre levantava, e às vezes ficava circulando e tal, e você dava muito trabalho. Deixa eu só fazer uma explicação. Quando você fala médium, é o paciente que era médium. Não, mas tinha caso, né? paciente e normalmente tinha médio próximo. Não, mas você está falando que a entidade estava incorporada no paciente. Nesse caso que o Lelo está contando, eu acho que estava no paciente. Pois é. E aí, normalmente, o médium puxou. Eu acho que eu sei o que o Lelo quer dizer. Uhum. Que daí, quando o médium, que era esse médium bem forte, ele recebeu a entidade, né, conseguiu puxar a entidade para aliviar o paciente, né, e o paciente ficar tranquilo ali sentado, daí foi um baque, né, não é isso que ele estava dizendo? Não sei, né, mas acho que foi um baque e ele quase caiu lá no canto, não foi isso? Então, eu me lembro que o Pereira contou, né, que daí ele levantou e foi sair, e aí o Pereira teve que conter ele com magnetismo, e aí ele sentou, aquela primeira história ali que o Pereira falou. Aí ele pegou e sentou novamente. Mas para ver, né, a questão da superioridade moral, do conhecimento e da concentração, né, Pereira? Não pode perder a concentração. Não pode. Você tem que ser firme mesmo. Se você não acreditar... Mas essa que a pessoa sentou lá, era um paciente. A paciente ele era médium, mas era paciente. Agora, esse que era forte, ele trabalhava junto com o Pereira, de colaborador, justamente para atrair as entidades para poder, porque ele era um médium já educado, e o paciente que vinha ali tinha mediunidade, mas não tinha condição de conter a entidade, né? Então, uma das vezes, a hora que o médium, que já era educado e treinado e tal, e era forte, recebeu a entidade ali, foi um baque que ele quase caiu no chão, né? Não, teve um caso que caiu mesmo. Ficou no cantinho lá, porque foi um baque da entidade mesmo. Mas acho que nesse caso que o Léo está me referindo dessa história, era uma senhora que eu atendia, e a entidade foi lá e não saía, não sei a quantidade, e o médico estava perto. Aí o médico vinha e não estava conseguindo fazer, porque nós trabalhamos com essa de puxar. E aí eu fui dando passo magnético, e como se donei.
falei, fulano, puxa. E ele puxou a entidade. Quando ele puxou a entidade, realmente foi difícil, foi. E aí ele pegou e encostou na parede. Aí o médico treinado, aí é que é a questão do que eu estou falando de equipe, ele encostou no canto lá da parede, nas costas do paciente, o paciente não está vendo, e ficou ali, ficou totalmente imóvel ali, sentado ali, aguardando. Aí eu dei passe, em total, terminei de atender a paciente, aí ela pegou e saiu. Aí depois falei, agora você vem e senta aqui, que daí eu vou dar comunicação com você, né? Esse é um trabalho, eu acho que é mais ou menos nesse caso que eu me referi, numa situação de tratamento. Não, nesse sentido que a entidade era realmente uma entidade Muito. Assim, tinha essa característica que o Pereira está dizendo, que mesmo moralmente ele sendo inferior, ele dominava o paciente totalmente e quase que dominou o médico treinado. É difícil, você tem que falar meio firme mesmo, firme com autoridade moral e firmeza magnética e tudo, porque senão você é dominado. O Barão de Poté que conta um caso que ele não falava sobre aquela emancipação, que ele começou a dar um passe lá na pessoa lá, e incorporou a entidade lá, ele não conta desse jeito, né? E começou a sair atrás dele, correndo atrás dele pela casa inteira, né? Aí ele saía correndo, saiu por fora, saiu até lá fora, tem um caso desses aí, você imagina. Os maquinizadores antigos acontecia isso. E acontece mesmo. Se você não tiver... É porque depois a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, a gente estuda, a gente sabe de tudo isso. Naquela época ele não estudava essa parte da emancipação. Porque o Barão de Poté era contemporâneo do Kardec. Então, no começo, ele não acreditava no espiritismo, mas com a experiência, ele teve que aceitar, né? Porque os magnetizadores achavam que tudo que acontecia, os fenômenos que aconteciam, era tudo por causa do magnetismo. Mas algumas coisas, como esse fato, por exemplo, ficou nítido que era uma entidade mesmo, né? Que incorporou ali e saiu correndo atrás dele. Eles tiveram que... não houve jeito, eles tiveram que aceitar o espiritismo mesmo, porque mas na barra, né? Não tem os fatos eram soberanos, né? Esses fatos inusitados, assim, eu tenho várias situações, depois a gente vai aprendendo com o tempo você já sabia, porque eu sabia que normalmente levanta, né? Aí você aprende a já ir com energia, já com força de vontade, para não levantar. Quando não levanta, ele desce. Aí ele cai para o chão, descentia para o chão. Aí depois, com o tempo, você vai aprendendo que não deixava levantar, que teve alguns casos que levantou, mas depois, quando eu já chegava perto, que eu percebia que era isso, eu já não chegava de uma maneira para não deixar levantar, né? Porque é difícil. Eu vi casos de cair, era o paciente que caía mesmo, ele também era uma pessoa bem forte, de querer levantar e correr assim, se você não... perigoso machucar alguém, se você não souber, né? Então você tem que aprender a trabalhar com essas questões, né? E para ver, né, Pereira, o recurso que se existe, né, para fazer esse tratamento, né? E tem casas que não têm o conhecimento do magnetismo, perdem um recurso tão valioso como isso. Eu gosto de trazer sempre essa explicação, porque eu sei que você e a Sônia são muito estudiosos desse tipo de procedimento, e Kardec sempre traz, a gente vê sempre na revista essas questões, né, dele fazendo, ou dos correspondentes deles fazendo, a questão do magnetismo, e se a gente não pegar essa palavra de passes magnéticos e dar uma aprofundada nela, ela vai passar com uma frase qualquer, uma palavra qualquer na frase, e quem está nos assistindo não vai nem saber o que significa, né? Verdade, eu acho que nós temos que falar mesmo, porque um método, uma técnica que você pode usar e tem que usar, muito útil para esse tratamento, né? Inclusive, quando vai falando do Kardec, fala das questões morais, você consegue atuar moralmente em cima da entidade. Você vê uma entidade dessa que venha de vez em quando e se manifesta através de um paciente, como esse que a gente comentou, né? Obviamente que a medicina vai catalogar como sendo uma pessoa esquizofrênica, bipolar, enfim, um caso gravíssimo, né? Porque ninguém consegue conter. Então, aí, o que eles fazem? Eles dão doses bem fortes de medicação, né, para sedar a pessoa, sendo que, né, não estou dizendo que todos os casos se enquadram assim, mas nesses casos, por exemplo, a gente pode resolver através do espiritismo, né, e do magnetismo junto, né. E os resultados aí, a gente não gosta de falar muito assim, né, mas foram muito positivos. Desses casos que estou falando para você aí, que nós contamos aqui, todos eles foram, vamos dizer assim, bem-sucedidos em termos de melhoria. Muitos deles se tornaram médios da casa, muitos são frequentadores, e outros hoje estão bem, a gente sabe disso. Não vou dizer que estão totalmente 100%, mas alguns ainda frequentam a nossa casa, a gente conhece os relatos deles e modificaram totalmente aquela
aquelas condições que eles tinham anteriormente, né? Graças ao magnetismo, e eles são muito gratos por isso, eles sabem disso. Então, a gente ajuda muito utilizando essas técnicas. Então, voltando ali à última frase ali. Tentei acalmá-lo por meio de alguns passes magnéticos, mas logo se tornou furioso e revolveu todo o leito. No dia seguinte, deitou-se à minha chegada e, como de costume, dormiu ao cabo de alguns minutos. Então, as pancadas e arranhaduras começaram. De repente, disse ao espírito: vem cá, eu vou te adormecer. E, para grande surpresa nossa, magnetizou-o, apesar da resistência do espírito, que parecia recusar-se. Pelo menos é o que pude depreender da conversa que eles tiveram juntos. Depois o despertou, desmagnetizando-o como eu teria feito um magnetizador profissional. Percebi então que dava a impressão de recolher muito fluido, que me lançou, apostrofando-me e injuriando-me. Ao despertar, não guardava nenhuma recordação do que havia ocorrido. Lançou toda a energia que ele pegou. Longe de se atenuarem. Quer comentar alguma coisa? Não, eu ia dizer, né, que era coronel lá, era capitão, era magnetizador, então era um espírito de conhecimento, né? Porque essa questão do magnetismo, naquela época lá dos anos 1800, normalmente eram as pessoas mais cultas, né, que iam estudar essas questões, não é? Exatamente, sim. E demonstra claramente que ele conhecia a propriedade dos fluidos, né? Tanto é que ele... Sim, mas você vê que Mesmer viveu 1700 e pouco, né? Começou, então, nos anos 1700, né? Quebrado lá, né? Já fazia 100 anos, né, praticamente, ou um pouco mais, que o pessoal estava lidando com magnetismo. Então, esse que agora está encarnado nesse rapaz, né, de problema mental ali, podia ter sido um general ou alguma coisa que estudou o magnetismo, né, no final dos anos 1700, por exemplo. Né? E aí vale outra ressalva, né? Porque os conhecimentos, você conhecer os fluidos, o magnetismo, ele independe, o uso dele independe da questão moral. Por isso que nós falamos de magnetizadores espíritas. Porque quando nós somos magnetizadores espíritas, nós utilizamos dessas técnicas para fazer o bem, para ajudar dentro do princípio do espiritismo. Mas, assim como a mediunidade, né? Ela pode ser utilizada eu conheço como funciona, tanto é que ele falou que ele jogou fluido em cima do magnetizador lá. Você vê que o magnetizador passou mal, o que estava magnetizando lá. Ele deixou bem claro isso aí. Ó. Tem um dos expoentes aí do magnetismo, acho que é Coronel, né? Coronel de Rochaia, é isso, né? Sim, aham. Mas ele não era mal, né? Ele não era mal para vir passar por uma situação dessa, né? Com certeza, com certeza. Era coronel reformado já. Ele não tinha motivo para vir, né, passar por essa situação. Então, longe de se atenuarem, os fatos se agravam cada vez mais de modo aflitivo, para a exasperação do espírito, que, por certo, teme perder o domínio que exerce sobre o rapaz. Quis perguntar-lhe o nome e os antecedentes, mas só logrei mentiras e blasfêmias. Devo dizer agora que ele fala pela boca de um rapaz que lhe serve de médium falante. Tentei inutilmente despertar-lhe melhores sentimentos por meio de boas palavras. Respondeu-me que a prece não exerce o menor poder sobre ele, que tentou se elevar até Deus. Deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui para... Então, que tentou se elevar até Deus, mas só encontrou gelo e nevoeiro. Então, me chama de beato. E quando oro mentalmente, observo que se torna furioso e dá golpes redobrados. Diariamente traz objetos muito volumosos, ferro, cobre, etc. Quando lhe pergunto onde os obtém, responde que os toma das pessoas desonestas. Se lhe dou lições de moral, enfurece-se. Uma noite me disse que, enquanto eu viesse, ele quebraria tudo e que não iria embora antes da Páscoa. Depois, me cuspiu no rosto. Tendo perguntado por que se ligava dessa forma ao jovem R, respondeu: se não fosse ele, seria outro.
O próprio pai não está livre dos assaltos desse espírito malfazejo. Muitas vezes é interrompido em seu trabalho porque é batido, puxado pelas roupas em todas as direções e mesmo beliscado até sangrar. São efeitos físicos, né? Fiz o que pude, mas os recursos já chegam ao fim. Acrescento que é tanto mais difícil obter bons resultados, quanto é certo que o senhor e a senhora R, apesar do desejo de livrar-se do espírito, que lhes ocasionou verdadeiros prejuízos, e são obrigados a trabalhar para viver, não me auxiliam, pois sua fé em Deus não tem grande consistência. Então, quer dizer, os pais do rapaz também não eram muito ligados a Deus, né? Então, essa questão moral ali falhava, né, para ter uma ascendência moral, né, sobre esse espírito, por isso que ele dominava ali, né? Então, porque se o rapaz tivesse, né, por exemplo, ele pegou esse rapaz porque ele tinha problemas mentais, seria mais fácil, mas se a família fosse uma família mais ligada a Deus e tal, talvez ele não tivesse condição, né, de fazer tudo que ele gostaria. O final da frase ali do parágrafo já diz bem claro, né? Que a fé deles era inconsistente. E além disso aí já está uma coisa que é muito comum quando as pessoas chegam dentro procurando ajuda, chegam até nós ou chegam em outras instituições, e a primeira coisa que eles querem que tire isso aqui, tirem esse espírito, tá? O espírito como fosse, mentira, quero que tire isso aqui. E é uma maneira totalmente que nós não recomendamos. Eu acho assim, Mas claro. até isso eu vejo como uma forma, né, que Deus encontra de que as pessoas se melhorem, né, através da mediunidade, né. Então, se a pessoa vem para essa encarnação com uma mediunidade, já é para justamente a pessoa ter essa oportunidade de se melhorar. Porque se não tivesse a mediunidade, ela ia levar uma vida normal, continuar fazendo todas as coisas que ela estava acostumada, no mesmo nível moral que ela reencarnou, né, da outra vida. E agora, é através das dificuldades, né, é que as pessoas buscam ajuda e aí procuram se melhorar, porque, né, por isso aí vem o Espiritismo para explicar o motivo das coisas e o porquê que você, então, né, não é um castigo de Deus, não é nada disso, é o contrário, é uma oportunidade para você poder né, ter essa urgência, digamos, né, de se melhorar, né? Mas ali eu me refiro ainda mais à própria família, que talvez vem procurar, né? Porque daí a maneira, assim, a pergunta é assim, o que eu devo fazer para melhorar isso no sentido assim, né? Mas já quer que afasta, que tira, né? Que é comum, até pessoas do meio espírita mesmo, porque o questionamento é a da outra face que Jesus nos ensinou, do amor, e querer entender aquela entidade que está lá, no caso ali de colocar ali, como podia ajudar aquela entidade, né? Aí você cria essa revolta, aquela repulsa, né? De ódio por ódio, cada vez mais fica mais, aperta mais o laço. Né? Sim, Então, agora para a pessoa... Eu sei que é difícil, mas a orientação moral... Não, mas eu digo assim, para a pessoa entender isso, ela tem que entender uma série de outras coisas. Aí, então, ela vai aprendendo, vai tendo conhecimento, vai vendo que não é nada daquilo, vai largando a visão materialista das coisas, vai entendendo realmente como funcionam as leis de Deus, né? Que Deus quer ajudar cada um dos seus filhos, uns através dos outros, né? Mas então, para ajudar a pessoa, ela tem que primeiro se ajudar. Então, mas por aí que eu falo que o último que eles procuram é o espiritismo, porque eles vão procurar qualquer outros lugares que atuam, porque essas pessoas comprometem a fazer isso. Chega lá e vem um espírito lá e tal, isso ok, e isola e tal, e pá, tira, alivia, imediato, né? E nós já vemos com outra proposta diferente, de reeducação dentro da filosofia espírita. Aí a pessoa, depois que ela foi para todo lugar, tudo, voltou, não conseguiu, aí ela chega até nós, aí nós já chegamos com essa, que você falou, aí que vem a orientação, a instrução, né, para a pessoa ir Sim, porque o que aconteceu? Realmente, algumas linhas fazem isso que você disse, tiram, né, instantaneamente, afastam e pronto, sai, tá. Aí, nossa, teve um alívio. Só que, às vezes, aquele espírito até não volta, mas vem outro, vem outro, não resolveu, vem outro. Porque, né, existe um motivo para isso, sim, né? Sim, isso aí é bem claro, isso, né, o comprometimento, e além do comprometimento que ela tem com esses
com esses outros agrupamentos, muitas vezes, né, que eles se comprometem com aquela entidade, e aí eles fazem uma certa proteção até um certo nível, mas se a pessoa tem que se despertar, vai acontecer outros casos, que nem você falou, e vai romper de novo, e vai vir, e aí vem, volta de novo. Às vezes ela vem para o espiritismo, fala assim, não, mas o espiritismo é muito devagar, não tem muita força, o outro lugar tem... A primeira impressão que dá é essa, porque a nossa proposta é outra, não é essa proposta de tira, né? É a proposta do amor, né? Muito cômodo, né? Muito cômodo. E aí as pessoas, às vezes, estão muito imediatistas, né? Às vezes nós agimos, afastamos até, digamos assim, acolhemos aquela entidade, às vezes nós ajudamos mais a entidade do que o próprio paciente, porque às vezes a entidade está ali já há algum tempo, nos grupos de obsessão, é esse o trabalho nosso. Nós conseguimos chegar nessa entidade, acolher ela, tal, orientá-la, e ela prossegue, mas aí, como Jesus dizia, a casa limpa, né? Sai um que tomar conta, aí vem 7. Porque daí aí a pessoa, aí nós orientamos, é claro que a orientação nossa no diálogo fraterno é isso. Mas a pessoa melhor, ela não vem mais, aí desamba de novo, continua com os mesmos erros, não entendeu a lição, né? E aí as coisas pioram cada vez mais. Então é comum isso acontecer isso também, da pessoa vir melhorar, passar algum tempo, alguns passam 1 ano, 6 meses, 4 meses, depois retorna de novo. O retorno também acontece. Até que um dia cai a ficha, né? Até que um dia cai. Por isso que a importância, né, da desobsessão não é só o fato em si ali, né? É todo o contexto que a pessoa tem que compreender por que isso aconteceu, como é que é o processo, o que ela tem que fazer a longo prazo para ter uma prevenção, né? Não só a cura ali no momento, mas uma prevenção de novas investidas, né? E isso é um processo mais longo e muita gente não tem paciência, né, de esperar isso. Mas fazer o quê, né? Aí cada um tem o seu momento, né? Porque o processo de isolar uma entidade espiritual que é uma argumentação que o Kardec colocou do magnetizador, você vai lá através dos seus fluidos, do âmago experiente, você pegar aquela entidade, acolher aquela entidade, encaminhar ela, não é relativamente difícil para quem tem prática, você consegue fazer isso. Mas aí você conseguiu atingir a pessoa encarnada que estava aqui, aí por isso que o processo nosso ele é mais amplo, né? Ele tem que ter essa visão de alcançar a pessoa através do evangelho, através dos estudos, das orientações, se ela quiser melhorar, né? Então, essa é a proposta que nós sempre temos colocado, né, dessa maneira, né? Por isso que entra o grupo de obsessão em si, que é separado, o magnetismo, a evangeloterapia, o atendimento espiritual, as palestras, tudo isso faz parte do processo de obsessão, e é assim que nós trabalhamos. Né? O estudo, exatamente, o estudo, a orientação, né? Então, isso é muito importante as pessoas terem essa conscientização, né? Porque senão fica sempre aquela coisa assim de limpeza, né? Faz uma limpeza lá em casa. É muito comum isso aí. Pereira, você que tem... vai fazer uma oração, fala em casa. Vai fazendo. Mas e aí? O que tem feito para melhorar, para não sujar mais, né? Não adianta você limpar, daqui a pouco suja tudo de novo, vamos dizer assim, né? Então, mas as pessoas constantemente fazem essas colocações para nós, né? Preciso que você faça lá uma limpeza, que nós trabalhamos nessas questões, né? Porque eu vou dar uma passa aqui, porque eu estou carregado para descarregar. E aí, às vezes, quando chega, né, eu jamais neguei, se harmoniza a pessoa alivia, fica aliviada. E você aproveita aqueles momentos, quando nós falamos nas questões morais, de dar algumas palavras, algumas orientações para a pessoa, mas nós respeitamos o livre-arbítrio dela também. Aí, se ela sai dali... Sim, a gente oferece o estudo, a palestra, tudo isso que você citou, mas aí é de cada um, né? De cada um, né? É muito bacana isso, né? Eu acho que as casas espíritas tendem que ter essa visão também mais ampla. Eu sei que tem muitas casas que trabalham nisso, mas cada vez mais tem que ser ampliado isso. E muitas casas não aceitam, nem grupos mediúnicos, e quando falar de obsessão, não aceitam. Aí que está um erro, né? Porque não conhece isso. Como que você vai ajudar esse tipo de pessoas? Aí, inclusive, alguns recomendam, quando chega na casa, quando chega essas entidades, nós acolhemos muitas e muitas pessoas desequilibradas, aí quando chega na porta da casa, fala, não é com nós não, com nós espíritos não fazemos isso, orienta a pessoa em outra instituição, nós já vimos isso. Como que não? Nós somos espíritas, tem que acolher quem chegar aqui dentro, aqui, que seja... O Kardec fazia isso, né? Então, infelizmente, existe aí que não fica muito um espiritismo de evangelho, de coisa, aquele negócio assim, não é o caminho, né?
Bem, essa questão do estudo que vocês comentam acho que mais pesa, né, na pessoa. Ela gosta de ir e receber, né? Ir estudar e entender o fenômeno que está acontecendo com ela é complicado. E tenho certeza que vocês têm inúmeras histórias, eu também tenho inúmeras histórias, né? Já orientei várias pessoas do meu círculo de convivência a vir participar aqui da revista, ou ir participar lá agora que vocês estão atendendo ali naquela outra casa que vocês estão auxiliando também nas terça-feira, mas falta essa força de vontade da pessoa chegar lá e querer mesmo ajudar. Não vou dizer resolver o problema, porque não é um problema, né? É querer ir lá e ajudar a entidade que está acompanhando ela. Às vezes até vão na terça-feira, né? Faz lá, vai algumas semanas lá, se sente melhor, aí a gente orienta para estudar, aí a pessoa diz, não tenho tempo. Assim. Eu penso assim, muitas pessoas acham assim, mas vocês estão malhando ferro frio, né, vamos dizer assim. Mas acontece o seguinte, que esse dia eu estava fazendo uma análise do passado. Aí quando a gente percebe um caso que você já ajuda, que você percebe que é de sucesso, já dá muita alegria na gente, né? Então a gente tem muitos e muitos casos de sucesso, de pessoas que hoje estão bem nas casas espíritas, atuando como médium, muitos e muitos, né? Então, aí é claro que existe um percentual muito grande, que nós comentamos aqui agora, que acontece isso. Vai fazer o quê? Por isso que a nossa casa tem grande quantidade de médiums, né? Trabalhando, atuando em vários grupos mediúnicos, porque a gente acolhe essas pessoas e coloca elas, né, claro, mesmo sendo uma porcentagem que talvez não seja tão grande, mas elas, muitas delas aceitam vir para o estudo o espiritismo, depois estudam a mediunidade e se tornam médiuns atuantes, né? E aí vai se formando mais grupos mediúnicos, né? Porque se nós fazer uma contagem ali, existe um percentual muito grande dos médios do grupo de obsessão que passaram pelo magnetismo, né? O que não passaram antes, passaram depois e foi atuado, então é por causa disso, né? E alguns até hoje utilizam do magnetismo para sua harmonização e colocando junto lá. Se não fosse isso, eles não estariam atuando, né? Então a gente sabe disso. Quantos e quantos casos que nós temos aí? O Léo também sabe se você perceber, né? Então, se você contar aí, isso a gente fica alegre de saber. E às vezes, até hoje nós temos esse viés, né? Chega aqueles médios assim, eu mesmo sou meio assim, quando chega aquela pessoa com habilidade, eu já quero logo colocar no grupo, ajudar, tal, colocar. E alguns vão lá, eu tenho um grupo que eu trabalho no domingo, que ele tem essa característica de ajudar esses médios. Já passou alguns médios que vão lá, entram lá, ficam um tempinho, melhora e some. Mas tem alguns que ficam, tem uns que estão ficando lá e estão se harmonizando e ficando. Aí de vez em quando aparece um, nos oferece a oportunidade, vai lá, sente bem, tudo lá, mas sai fora. Né? Mas nós estamos sempre acolhendo. Isso é uma coisa assim que eu acho que é inegável isso, né? Eu acho que tem que ser assim mesmo, né? E eu não sou daquelas pessoas, vocês conhecem, de ficar ligando para a pessoa, você tem que vir, você tem que fazer, não sei o que, não. Eu tô aqui. Você quer vir? Tô aqui. No domingo eu tô aqui, no sábado eu tô aqui, no dia seguinte eu tô aqui, e por aí, não fico insistindo, não. Né? Você quer vir? Se me ligar para mim, tudo bem, vamos. A gente procura acolher da melhor possível, mas também não ficamos, que nem de outro, passando a mão na cabeça e tal, e vai. E aí a gente percebe isso, a gente fica feliz de ver esses resultados, né? Lelo, não vamos continuar ali? Fiquei Não. curiosa para ver a continuação, você não vai deixar? Deixei vocês falar, porque acho que é importante trazer esses exemplos práticos e reais, né, do que acontece, porque, lógico, aqui a gente só faz um estudo, e apesar do estudo do Kardec na Revista Espírita, ele ser um estudo bem com fatos reais ali, que a gente consegue até criar uma cena, né, eu fico imaginando às vezes, né, a cena do espírito ali, né, de repente levantando, batendo continência, mandando, né, deve ser maravilhoso para quem vê, assim, né, uma questão disso. E o que eu entendi ali também no finalzinho ali, que entrou ali, que na primeira parte o encarnado ali, o rapaz, o garotinho, ele dominava, ele falava. Mas depois o magnetizador começou a dominar, que daí ele deixava a entidade, a entidade falava pelo rapazinho. Entendeu? Ele virou como médio, praticamente. Ele contava a história, que daí ele foi o médio ouvinte, ele virou médio ouvinte, e aí conseguia dar passividade. Médio falante. Então ele deu passividade para a entidade. E eu acho que é esse que era o objetivo, é isso que eu estava comentando para vocês. Tem que reverter isso
e para falar, para tentar entender aquela entidade, né? E é isso que ele fez. Ele começou a ouvir, começou a entidade lá para dar aquele primeiro passo para ajudar a desvendar aquele caso. Só que ele mesmo ali disse ali que foi meio os outros recursos e não tinha conseguido ainda os resultados satisfatórios. Mas eu, na minha opinião, ele tinha conseguido já um resultado que foi esse, né? De não deixar o general lá, do próprio encarnado do menino, dominar e ele usar ele para chegar na entidade, né? É esse o caminho, você conhecer essa entidade. Então fica para o próximo estudo, que daí esse correspondente de Kardec, ele mandou, né? Estava conversando com Kardec, falando que o que ele poderia ter feito ali com o menininho, ele fez e não conseguiu o resultado. E aí agora, estamos no próximo estudo, Kardec vem, né, num diálogo com o São Luís ali, porque para colher informações de como ajudar a orientar aquela pessoa que estava lá a conduzir esse menino. Então fica para a próxima semana daí esse bem interessante, nosso diálogo. Vai voltar de novo no magnetismo. Eu já li também o texto, eu sei que ele vai voltar. Não vale ficar... Não vou falar agora, mas ele vai voltar. Ele vai dizer de novo que são questões do utilizo do fluido, do magnético, de como concentrava, de concentrar. Quer dizer, aí tem tudo essas coisas assim que nós estávamos comentando agora há pouco. Né? Por isso que eu gosto muito desses temas, né? Não desmerecendo outros temas que eu também gosto, mas eu acho muito legal esses temas dos acontecimentos práticos e o que eles faziam para resolver, que acho que traz muito conhecimento para quem é curioso, para matar a curiosidade, e para quem trabalha, para pegar ali as técnicas também, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo desse estudo, tanto desse nosso quanto do Livro dos Espíritos, é despertar nas pessoas a vontade, a curiosidade de estudar, né? De ir lá buscar as obras básicas, estudar o magnetismo, estudar a emancipação da alma, estudar, né? Então esse é o nosso objetivo, é trazer aqui que as pessoas vão lá e busquem em Kardec, né? Estude. Falar nisso, vocês viram que saiu um livro que alguém fez uma compilação da Revista Espírita, tirando fora aquela parte administrativa, outras coisas, deixou só os conteúdos mesmo, né? Eu vi outro dia aí, lançamento, uma pessoa, né, não sei quem, escritura aí, que fez esse trabalho só de tirar fora, né, por exemplo, aqueles boletins, aquelas coisas e tal, e deixou só os casos interessantes. Não sei se ele fez outro tipo de expurgo ali, né, mas porque ele fala, porque tem muita coisa que as pessoas reclamam, que é enfadonha na Revista Espírita, então eu resolvi fazer assim, só pegar a parte do conteúdo. Eu me lembrei do Lelo, né, que gosta dessas coisas. Então, eu até quando eu estava fazendo estudo anteriormente, na outra casa da Revista Espírita, eu comecei, aí o pessoal reclamava naquela época, que era presencial, né, não era online assim, e aí eu comecei a cortar. Quando tinha aquela parte ali, eu tirava, não apresentava os slides. Mas hoje, pelo debate que nós temos aqui, conversando aqui online, eu acho que tem muitas coisas importantíssimas ali, muitos relatos ali. Aqui no próprio boletim, para a gente conhecer Kardec, né? Então é meio assim, né? Eu lembro disso aí, quando eu fazia o estudo a primeira vez, que eu lembro que eu comecei a fazer um estudo lá, cheguei acho que naquela época até 1865, não sei que ano lá, estudando, e aí no final eu estava cortando, que as pessoas reclamavam, né? Então quando chegava lá botar o slide, eu cortava aquela parte ali. Mas hoje, no nosso modelo de estudo, da forma que nós estamos fazendo aqui, eu acho assim, muito bacana ali, que ali tem tantos conhecimentos, tantas coisas, né? Naqueles relatos, naquelas datas. Né, tem porque Kardec, a revista ela tem em torno de 500 páginas, né? O ano inteiro da revista ela tem em torno de 500 páginas. Mas vamos considerar aí que não é, né? Que não era só isso. Uma reunião mediúnica por semana. Imagina, ele ia dar, para reduzir a termo, uma única reunião mediúnica por semana, ele daria muito mais do que 500 páginas, e mais os correspondentes, e mais as refutações. Então, Kardec, muita coisa ele deixou de fora mesmo, que a gente não existe nenhum escrito que a gente tenha nisso, né? Então, hoje, com esse nosso estilo de estudo, nós lemos, assim, no máximo 5 páginas da revista. Antigamente, a gente acelerava para tentar fechar o mês dentro do mês, né? E nesse novo estudo, que a gente começou lá em 58, novamente, a gente veio num estilo diferente, que é mais comentários, né? Então, a gente lê 5 páginas, estuda e tá bom, a gente não tem pressa, nem que a gente vá terminar isso aqui lá em 2030, né? Mas o importante é a gente ter esse debate, porque é nas entrelinhas que vem o conhecimento, né? Porque, que nem eu falei, se você só ler ali passe magnético e passar batido,
vai virar uma palavra dentro de uma frase. Agora, se a gente detalha aquilo ali, fica bem melhor. E eu gosto, assim, das palestras do Haroldo, né, que nem esse tempo atrás, tô assistindo uma playlist que ele tem, que ele fala do nosso lar, né? E aí ele pega o nosso lar ali, a introdução, e começa a contextualizar, porque nesse ano era assim e tal, que era assim e tal. Aí você entende bem aquilo lá. E eu acho que isso que é interessante, a gente pegar cada palavra ali. Por isso que às vezes eu faço umas perguntas como se eu não soubesse. Para quê? Para trazer esse conhecimento de vocês para quem vai assistir, né, poder assistir e dizer, entendi agora o que eles estão querendo dizer naquilo. Porque para nós, às vezes, é tão comum, mas para quem está assistindo a primeira vez, é bem comum, né? Essa é a dificuldade, às vezes, que nós temos, que nós que já estamos convivendo no meio espírita há muitos anos, né? Participamos de vários grupos de estudo, às vezes a gente coloca de uma maneira, acreditando que todo mundo é espírita, que todo mundo entende, né? E às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, né? De saber que muitas vezes a pessoa está assistindo ali no canal do YouTube, entra lá uma pessoa que está começando a estudar o espiritismo. Então a gente tem que tomar cuidado de usar palavras que nem você falou, que possa, ela possa entender, né, o que a gente está falando, porque senão a gente usa termo totalmente espírita e às vezes a pessoa que está ouvindo ali não compreende, né. Então isso até, às vezes você sabe de que eu estou falando, muitas vezes alguns palestrantes utilizam isso, né, falar daquela maneira robuscada, daquela maneira tudo assim. Pô, mas peraí, nós temos que falar da maneira que a pessoa entenda. E essa maneira que você falou aí, eu acho bacana, porque quando você pergunta e você responde, contextualiza no exemplo prático, fica mais fácil da pessoa entender, né? Não tem como ela não entender. Bacana. Bom, gente, era isso aí. Nós programamos para hoje. Sempre comentamos isso, que nosso objetivo aqui é exatamente esse, de fazer com que vocês, aqueles que nos assistem, busquem compreender a filosofia espírita, estudando em grupos, dentro das casas espíritas, fazendo grupo de estudo do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, outros grupos, para que assim consigam ir compreendendo essa filosofia, essa doutrina, e ela vem nos ajudar a religação com Deus. Por isso, nosso agradecimento constantemente a Deus, que nos dá essa oportunidade reencarnatórias, de aprendizado, de conhecimento. Nosso agradecimento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, pelo Evangelho, que ali dá-nos o guia, o caminho, para compreendermos as leis divinas. E ainda como ele prometeu, o Consolador, que é a própria filosofia espírita, onde o próprio Jesus, como Espírito de verdade, veio, coordenou essa doutrina, que vem assim nos tirar o véu da ignorância, fazendo-nos compreender o mundo espiritual, sua essência, suas relações com o mundo terreno. Por isso a nossa gratidão a toda essa equipe que organizou, a Kardec, o Hipólito, todos aqueles espíritos que prepararam, coordenaram, organizaram em forma de perguntas e respostas, e depois as obras que vêm assim, desmembrando, aperfeiçoando todo esse estudo da filosofia de vida. Obrigado, amigos da codificação espírita, por nos deixar, por nos abrir o véu do mundo espiritual. E assim, agradecemos mais uma vez a todos os amigos espirituais que nos acompanham
nesses sábados da tarde, nos intuindo, nos amparando, nos ajudando, para que possamos dar continuidade a esse estudo. Obrigado, que assim seja.